Fala galera, vamos que vamos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos lá dar prosseguimento ao nosso estudo sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Nós estudamos, os 6 domínios, já falamos sobre o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, da Caatinga, dos mares de morro, das araucárias, das pradarias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as zonas de transição, sobre as faixas de transição, sobre as zonas, de exceção. Regiões complexas, que são as áreas transitórias de um domínio para outro, tá certo? Então, quando a gente fala de zona transitória, o que a gente precisa entender? Que são áreas de passagem. E como áreas de passagem, nós temos áreas de convivência de características variadas. Então, à medida que você vai deixando um domínio e se aproximando de outro, você vai adquirindo características daquele domínio e vai abandonando características, do domínio que você deixou. E vice-versa. Tranquilo? Então, à medida que você vai se afastando de um domínio, você vai ganhando características dele, e à medida que você vai se aproximando, você vai adquirindo, vai perdendo características desse, e à medida que você vai se aproximando, vai ganhando características. Então, zonas de transição, zonas de convivência. São regiões, assim, muito bacanas, complexas, com espécies, endêmicas, então são espécies típicas da região e, uma exuberância assim muito legal, muito peculiar que a gente vai estar estudando. Esse mapa que a gente usou em vídeos anteriores já dá uma ideia, sobre as zonas de transição. Identificamos os domínios morfoclimáticos, os 6 domínios, e nós temos as áreas de passagem. Dentro dessas áreas de passagem, nós vamos destacar 3. Nós vamos falar sobre a Mata dos Cocais, nós vamos falar sobre o Agreste e nós vamos falar sobre o Pantanal, o Complexo Pantaneiro, o Pantanal Mato-Grossense. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala, vamos começar aqui a falar sobre... Vamos começar a falar sobre a Mata dos Cocais. Vamos seguir aqui na ordem, Vamos começar a falar sobre a Mata dos Cocais. Então, primeiro, o posicionamento geográfico. Reparem que nós temos ali um grande domínio, uma grande presença entre o Piauí e o Maranhão, pegando grande parte do Maranhão. Repararam nesse posicionamento? Dentro desse aspecto, a gente está fazendo uma transição entre a Caatinga, a floresta amazônica e o Cerrado. Perceberam? Então é uma área extremamente rica, complexa, Eu separei aqui uma imagem para vocês. Fica até difícil da gente selecionar uma imagem que represente essas paisagens. São muito complexas, muito variadas, então é muito difícil, Qualquer imagem que você pegue não vai representar de uma forma fidedigna, completa, ampla, a riqueza dessas zonas de transição. Então nós já identificamos. Então repare, quando a gente fala que a gente está numa zona de transição entre a Caatinga, entre a Amazônia, entre o Cerrado, você já deve estar percebendo a complexidade que envolve, tá legal? Então repare, a gente está falando de áreas de relevo variado, com predomínio muito grande aí de planaltos e chapadas, com destaque aí para a bacia do rio Parnaíba, É o rio Parnaíba que dá o nome à sua bacia, à sua área de drenagem, à sua bacia de drenagem, tá certo? E é uma área onde você tem a transição de 3 climas. Repararam? Quando a gente fala de Caatinga, a gente está falando de quê? Clima semiárido. Quando a gente fala de Cerrado, a gente está falando daquele clima tropical típico, semiúmido, com 2 estações, uma chuvosa e uma seca, que vai se alternando ao longo do ano. E a região amazônica, a gente está falando de áreas de clima equatorial, de bastante temperatura, bastante pluviometria, muita umidade, tá legal? Então é uma área muito complexa. Nós temos o predomínio de palmeiras, como por exemplo, entre outras espécies. Tu pode falar do babaçu, extremamente famoso na região, a carnaúba, uma outra espécie também muito famosa, e com isso a gente chama atenção para essa área. Nós temos um aumento progressivo e uma importância muito grande em relação ao extrativismo nessa região, se aproveitando dos produtos naturais que são extraídos por famílias, por famílias tradicionais, por comunidades extrativistas, com destaque para as quebradeiras de coco de Babaçu, onde você tem, lógico, quebradeiras, mulheres, que conseguem seu sustento, conseguem fazer uma complementação ao mesmo, toda a renda baseada nesses frutos, baseada nesses, naquilo que a natureza fornece.
E, assim, os interesses empresariais crescem nessas áreas. Primeiro, esse extrativismo está muito relacionado a oleaginosas e, consequentemente, o interesse para óleo, né? A gente pode perceber, inclusive, óleo combustível, fazendo referência, né, à questão do biodiesel. Tá certo? Só que, por outro lado, nós também temos avanços, né, de atividades ligadas à agricultura empresarial. Então, a gente está falando aí, inclusive, de avanços com processo de desmatamento, com processo de apropriação de terras, muitas vezes de forma indevida. Então, assim, é preciso que o poder público fique atento, né? É preciso que a gente preserve essas áreas de tamanha importância. Como a gente fala de comunidade extrativismo, a gente está falando de um manejo sustentável. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de degradação, de destruição. Quando a gente fala de áreas extrativistas, a gente está falando de algo sustentável, que, de certa forma, vai integrar os interesses sociais, ambientais e econômicos. Quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando de uma lógica que vai priorizar a questão econômica e, de certa forma, né, trazer severos prejuízos sociais e ambientais. Tá legal? Vamos agora falar um pouquinho sobre o agreste. O agreste nordestino. Lembrou? Em vídeos anteriores que eu expliquei para vocês as sub-regiões do Nordeste, a Zona da Mata, o agreste, a Caatinga e o meio norte. Quando a gente fala do meio norte, a gente pensa na Mata dos Cocais. Beleza? Quando a gente fala do agreste, a gente está pensando na transição entre a Zona da Mata e a Caatinga. Consequentemente, a gente está transitando do domínio dos mares de morro para o domínio da Caatinga. Então, está transitando da vegetação de Mata Atlântica, clima tropical úmido, vegetação latifoliada, né, com grande biodiversidade, certo? Extremamente variada, estruturas arbóreas, para uma lógica, né, de vegetação de Caatinga, de clima semiárido, né, com a presença de espécies xerófilas, né, com domínio das cactáceas e por aí vai. Tá legal? Que nós estudamos nesse domínio. Então é algo extremamente complexo, né? A gente, quando fala, né, do agreste, a gente não pode esquecer nunca do Planalto da Borborema, né, que dificulta uma barreira natural, que dificulta o avanço das massas, né, de ar provenientes do litoral do Oceano Atlântico, que levam muita umidade, mas quando encontram essa barreira, nós que vamos ter o quê? Precipitações, chuvas, essas nuvens, né, carregadas de bastante vapor d'água, elas vão precipitar ali, então elas vão precipitar no lado do barlavento, né, que é a face do relevo voltado para o oceano. Já no sotavento, que é na área onde temos, né, a depressão sertaneja, a gente vai perceber que nós temos índices pluviométricos muito baixos quando comparados, que vai interferir na chuva, no índice pluviométrico, vai interferir na vegetação, no solo, inclusive em toda a parte cultural, né? Então nós temos aí o agreste, gente, como você pode perceber nessa imagem, né, nós temos assim uma importância, você pode perceber o relevo, né, a gente pode perceber o relevo da região, e eu queria que vocês percebessem também, né, a presença, né, do gado, né, sobretudo o gado leiteiro que se desenvolve nessas regiões. Nós temos minifúndios, né, pequenas propriedades produtoras de policulturas, né, ou seja, de produtos de subsistência, né, cultivos aí de subsistência. É uma área de extrema importância para a economia local, para a economia do Nordeste, a região do Agreste. Se destaca, inclusive, aquela migração sazonal, aquela migração de transumância, onde muitos sertanistas deixam as suas áreas, se direcionam para o Agreste, se direcionam para algumas áreas de mata, da Zona da Mata, periodicamente, de tempos em tempos, né, nos períodos da seca. E quando as chuvas retomam o sertão, eles retomam, né, as suas atividades de plantio e outras atividades econômicas. Tá certo? Então, o agreste assim, é extremamente importante para a economia regional, né, tem um destaque muito grande. Tá bom? Quando a gente fala, né, do Pantanal, pega aqui, ó. Quando a gente fala do Pantanal, a gente pensa, né, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por aí o nome, né? Pantanal Mato-Grossense. Obviamente não se restringe ao território brasileiro, tá? Mas uma parte significativa desse complexo se estabelece em território brasileiro. Quando a gente fala de complexo, a gente pode perceber a variedade, né? Então, de fato, é o que caracteriza o Pantanal. Se a gente tivesse que falar uma palavra para definir o Pantanal, é complexidade.
né, extremamente complexo. É uma área de planície muito recente do ponto de vista geológico, então a gente está falando, né, do Quaternário do Cenozoico. É uma região cuja drenagem é da bacia do Paraguai, que faz parte, né, de uma bacia maior que a bacia Platina, tá certo? Então nós já temos esse entendimento de posicionamento geográfico. E dá uma olhada, por favor, na imagem. O que caracteriza muito o Pantanal, né, muito peculiar, são as inundações, que acontecem principalmente nos meses, né, de maior volume pluviométrico. É a área continental alagável de maior extensão do mundo. É a área alagável continental de maior extensão do mundo, tá certo? Onde você tem a transição do clima tropical típico, né, do Cerrado, também com a transição, aquela porção sul da Amazônia, tá? Então tá pegando aí o clima semi-equatorial, né, semi-úmido, equatorial semi-úmido, tá legal, certo? Então você começa a perceber. Isso dá, né, ao Pantanal a presença de estrutura arbórea, de estrutura caduca, né? Uma vegetação adaptada a esses ambientes alagadiços, tá certo? Então, assim, é algo extremamente lindo, né? De estudar, de ver fotos. Como eu disse para vocês, é extremamente difícil, complexo você escolher uma foto que permita, né, um entendimento mesmo que simples assim da riqueza. Cara, é tão rico o Pantanal, que o Pantanal é considerado pelo Unesco de reserva da biosfera mundial. Olha só que legal, certo? A Unesco, né, tem o Pantanal como patrimônio. É considerado, né, um santuário ecológico. Olha só que interessante. Pelas comunidades científicas, né, internacionais, é considerado um santuário ecológico, com aval da ONU, né, em suas instituições. Isso é muito bacana. Só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. A região do Pantanal está sofrendo muito, né, a ação das suas atividades econômicas principais, como, por exemplo, a pecuária extensiva, que avança para a região. O avanço da urbanização. Dentro dessa região, nós também temos a presença de porções do aquífero Guarani. Então o avanço da urbanização, esgoto, né, dejetos industriais, domésticos, o avanço das plantações, das pastagens com seus agrotóxicos, com todos os seus poluentes, contaminando as áreas de recarga, isso trazendo prejuízos severos para os reservatórios hídricos. Então é uma outra área que merece extrema atenção devido à velocidade de degradação por parte das atividades antrópicas, principalmente estas que eu citei para vocês, tá bom? Então, é algo extremamente rico, né? Aqui, galera, eu fiz um fichamento para vocês daquilo que eu preciso que vocês entendam, tá? Então, aqui nós temos um fichamento bonitinho, com as informações pertinentes, principalmente o posicionamento geográfico, e com isso você junta com as informações que nós desenvolvemos ao longo das aulas sobre os outros domínios, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, sobre os variados domínios. Então, quando a gente fala de transição, você tem que ficar bem atento às características, né, de cada domínio que está incluído nessa zona de transição, nessa faixa de transição, nessa faixa de exceção, tá bom? E isso aí vai para PDF, vai em PDF para vocês, para facilitar aí as anotações, as complementações, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí na sua cabeça, que tudo tenha ficado certinho aí. Tá beleza, meus amores? Aqui, beijo, grande abraço, até lá.